Saudações a quem está a assistir presencialmente e a quem está online. O meu nome é Diego Echenagúcia, do 11º B do curso Ciências e Tecnologias, do mesmo agrupamento dos meus colegas João e Catarina. Olá a todos, o meu nome é Mafalda Pinheiro e frequento o mesmo curso e ano do Diego. Vamos agora dar início ao webinar Mulheres do Mar, dinamizado pelo Estudo em Casa Apoia e pela Escola Azul, em colaboração com o Projeto Mulheres do Mar e o Agrupamento de Escolas Ferreira de Castro. Neste webinar, temos como convidadas Ana Hilário, Anabela Valente e Raquel Costa. Ana Hilário é investigadora no Centro de Estudos do Ambiente e do Mar da Universidade de Aveiro, onde trabalha em Ecologia e Conservação de Ecossistemas do Oceano Profundo. É licenciada em Ciências do Meio Aquático pela Universidade do Porto, 2001, e doutorada em Ciências do Oceano da Terra pela Universidade de Southampton, Reino Unido, 2005. Nos últimos 15 anos, liderou vários projetos e participou em mais de 20 cruzeiros oceanográficos, dedicados ao estudo de ecossistemas de profundidade. Atualmente, co-lidera o programa Challenger 150, um programa de 10 anos de investigação biológica no Oceano Profundo, endossado pela Década das Nações Unidas da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável. Anabela Valente tem a profissão de mariscadora na Ria de Aveiro. Em 2009, teve conhecimento da Rede de Mulheres Acteia, Rede Europeia de Mulheres da Pesca e Aquacultura. Inscreveu-se e foi vice-presidente. Colabora atualmente com a APAR, Associação de Pesca Artesanal de Aveiro. Raquel Costa, que será a moderadora desta conversa entre mulheres do mar, é geóloga marinha e investigadora em ciências da educação. Participou em várias campanhas oceanográficas e lecionou na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Esta investigadora trabalhou no projeto de extensão da plataforma continental e dedica-se à promoção da literacia do oceano em contextos da educação formal há mais de 12 anos. Concebeu e coordenou o Programa Nacional de Escola Azul. Também coordena a Rede Atlântica de Escolas Azuis e pertence ao grupo de experts de literacia do oceano da IOC Unesco. A gravação deste webinar ficará disponível na plataforma de Estudo em Casa Apoia. Passo agora a palavra à Raquel Costa. Boa tarde a todos, sou a Raquel e estou aqui na qualidade de moderadora desta conversa com estas duas fantásticas mulheres do mar. Eu também sou mulher do mar. Vocês se calhar estão-se a perguntar, mas por que raio se fala em mulheres e o mar? Qual é que é a ideia desta conversa? A ideia desta conversa, ao contrário do que se calhar estão à espera, que seja falar de ciência, ou falar da aquacultura, ou falar da desigualdade de género, não é esse o nosso objetivo, não é esse o objetivo das Mulheres do Mar, que já vão perceber que é um projeto através de um filme que vamos passar, mas a ideia aqui é, sobretudo, sentir. É perceberem porque é que as mulheres e os homens se ligam ao mar. Perceber porque é que as mulheres, em particular, são cuidadoras e, por isso, todas as mulheres que estão aqui e os homens que também são cuidadores têm uma relação, ou esperemos que tenham uma relação, de proteção do meio marinho. É um bocadinho por esta vertente que nós vamos fazer esta conversa e espero que vocês gostem e que participem cada vez que nós fizermos assim umas perguntinhas ou quando vocês tiverem dúvidas e quiserem saber coisas sobre as histórias maravilhosas da Anabela e da Ana. Mas, antes disso, e para enquadrar um bocadinho melhor, vão conhecer umas quantas mulheres do mar portuguesas. São mais de 500.
Raquel Gaspar, bióloga marinha. Cristina Brito, sou professora universitária e investigadora. Sou dirigente associativa. Sou ceramista. Sou arqueóloga. Eu sou tradutora. Sou bióloga e sou deputada. Responsável pelos navios de investigação do IPMA. Atleta olímpica da vela. Nina Vieira, sou historiadora do ambiente. Eu sou a Concha e tenho 5 anos. Treinadora de bodyboard feminino. Sou piloto de ROV. Sou estudante. Sou geóloga marinha. Sou surfista. Arqueóloga marítima. O meu nome é Célia Rodrigues. Patrícia Carvalho. Eu sou a Catarina Abril. Ana Catarina Garcia. Márcia Rodrigues. Eu sou peixeira. Luana Cerveira, eu sou estudante. O mar sabe a ostras. Sabe a liberdade. O mar sabe a calma, a tranquilidade. Sim, a ostras, mas mais do que isso o mar sabe a infância. Eu diria que sabe a casa. Para mim uma mulher do mar é uma pessoa, que neste caso se identifica como mulher, que tenha qualquer tipo de relação com o mar. Não necessariamente uma relação profissional, mas principalmente uma relação emocional. Uma mulher do mar é uma mulher que precisa do mar para respirar. É trabalhadora, cuidadora, independente. O mar para mim sabe a lágrimas, a saudades do futuro. Sabe o conhecimento, é como se quem mergulhasse soubesse um segredo. A verdade. O oceano é universal nas suas múltiplas existências, nas suas contradições e naquilo que representa para diferentes pessoas em diferentes partes do mundo. E é o que une, E é nisso que o mar é fundamental e insubstituível. O sucesso deste projeto penso que passará pelo tocar das pessoas, pelo sensibilizar das pessoas, principalmente as que estão indiferentes à importância do mar nas nossas vidas, não só pelos recursos que nos traz, mas por tudo aquilo que ele significa em nós, seres humanos, e da importância que ele tem no equilíbrio de todo o planeta. Quando estamos a bordo de um navio e de repente chega uma equipa de investigação e conseguimos ver aquelas mulheres que trazem consigo uma luz de quem vai passar os melhores dias da sua vida embarcados, e é aí que eu penso, ok, aqui está uma mulher do mar e há determinadas pessoas que não têm essa luz. É quem reconhece no mar a sua casa. E quando eu estou mais triste ou mais deprimida, eu tenho que ir para o pé do mar, eu preciso do mar, e o mar restitui-me e lava-me a alma. É eu ser feita da água do mar. É assim que eu me sinto, um corpo feito da água do mar, e nos meus pulmões há uma floresta marinha. O mar para mim sabe a água salgada. Para mim o mar é doce. A água salgada. A esperança, a força. É a fuga da terra, não é? Porque em terra quer-se tudo. Quer-se casas, quer-se carros, quer-se casar, quer-se filhos, quer-se tudo e mais alguma coisa. No mar não se quer nada. Considero que o projeto é extremamente importante porque nos vai dar também a visão das mulheres para o mar, e isso, em parte, é colaborar com a igualdade de género, porque o mar tem uma ligação e os homens têm uma ligação ao mar muito antiga, que as mulheres começaram mais tarde. E, portanto, o primeiro ponto é que eu acho que com este projeto nós vamos finalmente trazer à luz do dia as mulheres do mar. É a capacidade de conseguirmos chegar ao cidadão comum, de quem não tem o mar à sua porta ou nunca teve uma ligação ao mar porque vive longe dele, conseguir perceber porque é que existe esta ligação emocional ao mar e porque é que estas pessoas se preocupam com o mar. Uma mulher do mar para mim é a minha mãe, que é uma guerreira. E acho que todas as mulheres do mar são guerreiras, são mulheres de armas, não se deixam ir abaixo. É uma mulher que vive de corpo e alma ao mar. São extremamente fortes e resilientes. Eu sou uma menina do mar, porque gosto muito de surfar nas ondas. É uma mulher que ama o mar. É agreste, uma mulher do mar é agreste. Eu acho que nós somos sempre contadoras de histórias, nós mulheres do mar, digamos assim. E, portanto, eu gostava que esta história chegasse a toda a gente, porque se toda a gente ouvisse a nossa história, a história do mar, iria ter mais consciência. Nós só protegemos aquilo que conhecemos e aquilo que acreditamos que é nosso. O mar é a nossa casa, no fundo é onde nós moramos, portanto temos que protegê-lo. Enquanto arqueóloga, tenho muita noção do impacto da poluição e do que se passa debaixo d'água quando o mar não é cuidado. Muito plástico, muitos pneus. Hoje, a amanhar um rebalo, no estômago estava um plástico do rompeçado do Dr. Bayard, e é triste. Uma pessoa sente-se triste. Tudo aquilo que nós possamos imaginar, efetivamente, devemos encontrar lá em baixo, e é triste.
seria muito relevante um impacto deste projeto se, a nível nacional e internacional, conseguíssemos ter uma plataforma de colaboração com todas estas mulheres a trabalhar em prol de um objetivo comum, que é a proteção dos nossos oceanos, a visibilidade destas mulheres e do seu trabalho nas mais variadas áreas de intervenção junto ao mar. Cuidar do mar é fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para o proteger. Comecei a apanhar lixo com cerca de 9 anos, era muito pequena, porque passava muito tempo na praia. É uma missão, é acordar e ter a missão de levar outras mulheres do mar a cuidar do mar, as guardiãs do mar. Acho que é um projeto importante para a valorização das mulheres do mar, de mulheres que têm profissões ligadas ao mar, que a nível social acho que não são profissões com valor. E acho que as mulheres têm essa capacidade de criar mais empatia entre todos, entre as pessoas e o mar, de facto. Nós falamos muito, mas ainda se faz muito pouco. E talvez uma maior percepção da importância do que é que significa, do ponto de vista da ciência, mas também emocional, reforça a atenção que é de facto preciso dar ao mar. Espero que tenham gostado deste filme. Este filme é da Raquel Martins, que não pôde estar aqui, mas é como se estivesse. Eu vou ler um parágrafo dela que eu acho que é espetacular e que enquadra todo o resto desta conversa. As mulheres do mar são mulheres cuidadoras e protetoras, aventureiras e destemidas, às vezes calmas, outras agitadas, por vezes felizes e também zangadas. São como o mar da nossa costa, que nos ensina que a calma não dura sempre e que a tempestade acaba por passar. E isto acho que é quase um poema lindíssimo e é uma homenagem às mulheres do mar que estão aqui comigo hoje, a quem pergunto em primeira mão, e a primeira pergunta é: a que sabe o mar? Olá, boa tarde a todos. Raquel, antes de mais, obrigado por mostrares este vídeo das mulheres do mar, que é de facto inspirador. E a mim o mar sabe, e felizmente não sabe nada que já foi dito no filme, sabe a aventura. E só tenho uma palavra, só posso ter uma palavra, posso ter duas. Porque a aventura, neste caso, eu estive aqui muito indecisa entre a aventura e o desconhecido, mas acho que vêm as duas juntas e, portanto, a mim o mar sabe a aventura, que é conhecer o desconhecido. Se é que isto faz sentido. Acho que sim, acho que faz. Anabela, é que sabe o mar para ti? Bom, o mar, para mim, sabe a liberdade, principalmente, e depois também sabe a sonhos, porque é aquilo que eu sinto todos os dias quando vou para a ria. No fundo, eu trabalho muito junto ao mar, a ria é um braço do mar, e é isso que eu sinto, a liberdade e sonhos. Ok. Já agora, estão aqui tantas pessoas que têm, de certeza, experiências diferentes com o mar. É que sabe o mar para vocês? Isto não é retórica mesmo para responderem. Querem começar vocês? Pode ser. Para mim, o mar sabe a descobrimento. Eu, quando olho para o mar, só imagino o que está para além da linha do horizonte, o que está para além daquilo que eu consigo ver. E o que está para além daquilo que eu consigo ver é algo que eu não consigo descobrir por mim mesmo, mas que consigo imaginar. Muito bonito. É uma questão complexa, no entanto, eu diria que para mim o mar remonta a tranquilidade, a paz, equilíbrio, pelo menos é o que eu sinto quando olho para o mar. Ok, muito obrigada. E agora a plateia? É que sabe o mar? Infância, memórias.
Infância, memórias. Mais? Verão. O mar é um poema por terminar. Mais? É que sabe o mar? Aventura e respeito. Aventura e respeito. Ninguém diz sal. Sabe a algas? Sei lá. A praia. Não é preciso ser profundo. Força. Sabe a sal. Mais, até as professoras. Não gostam do mar aqui? Sabe a férias. É infinito. É imensidão. Felicidade. Tantas palavras. Já tínhamos aqui um mapa de palavras gigante. Obrigada por participarem. Então, vamos começar aqui com a primeira pergunta. Se calhar começo pela Anabela. Já agora, Anabela, para te dizer que te admiro muito e que estou ansiosa por te conhecer ainda mais. Então a primeira pergunta que te faço é: porquê é que tu te consideras uma mulher do mar? Eu cresci junto à ria, portanto sou quase anfíbia. Porque a minha avó materna tinha, ou melhor, os meus avós tinham uma casa junto à ria, mesmo junto à ria. E então o nosso passatempo preferido era ir para a casa da avó, não é? Portanto, era sempre água, tinha sempre água. E sabia muito a descoberta, porque parecia que cada dia descobríamos algo. E por muito que tentássemos fugir daquilo, não conseguíamos. Portanto, mais tarde, sem que eu conseguisse experimentei fazer outras coisas. Mas a certa altura da minha vida, não sei muito bem como, mas acho que através de outras pessoas, através de António Macedo, que foi coordenador do Sindicato das Pescas do Norte, uma pessoa que me enriqueceu muito mais pelo amor que tinha ao mar, principalmente, e depois a doutora Cristina Moço também, porque inclusivamente a filha dela dizia: mãe, se não cheirar a peixe, não é a tua praia. Portanto, ninguém melhor do que estas pessoas para me fazer descobrir aquilo que eu já sabia, no fundo, mas estava escondido. E eu acho que a partir daí, envolvendo-me muito mais nas questões e percebendo muito mais que o mar não é só a pesca e não é só o nosso dia-a-dia, fui encontrando dentro de mim, através dessas pessoas, tudo aquilo que eu sei hoje e todo o amor que eu tenho hoje ao mar e a esta vida. Portanto, eu não conseguia viver de outra forma, se não fosse assim. Se não acordasse todos os dias para ir para a água, para ver aquele nascer do sol, para ver todos os pássaros que se cruzam comigo, e tudo o que a ria nos traz, a tranquilidade, a paz, a imensidão. Eu acho que não sabia viver de outra forma, por isso eu considero-me uma mulher do mar. Obrigada, Anabela. E tu, Ana, porquê que tu és uma mulher do mar? Para além das razões óbvias. Mas é que as razões não são tão óbvias quanto tu pensas. Porque eu, ao contrário da Anabela, cresci muito longe do mar. Eu sou de Castelo de Vide, no Alto Alentejo, portanto, quase tão longe do mar como se pode crescer em Portugal. E, portanto, para mim o mar teve aquele sabor todo que vocês disseram por aí. Férias, verão, brincadeira, praia, marisco, a toalha da praia. E talvez por isso, na altura em que foi preciso decidir
um curso superior, uma educação superior, este romantismo do mar apoderou-se de mim e, olha, vamos já ser bióloga marinha, por que não? E foi assim, eu fui para o Porto tirar um curso superior em Ciências do Meio Aquático. Curiosamente, a meio da licenciatura, apareceu uma oportunidade de ir para o mar, efetivamente, com uma pessoa que está aqui na sala, curiosamente, o professor Luís Menezes Pinheiro, há quase 25 anos. Portanto, eu era aluna de licenciatura na Universidade do Porto e meio a dormitar numa aula de oceanografia, o professor perguntou quem quer e eu levantei o braço, assim, naquele reflexo de se alguém quer deve ser bom. E foi a primeira pessoa a levantar o braço e dei por mim embarcada num navio russo em 1999. Não conhecia absolutamente ninguém, eu saí dali do centro do Porto, do Instituto, fui para o Porto de Matosinhos, entrei num navio russo, não conhecia as pessoas que iriam comigo, não fazia a mínima ideia ao que ia, porque eu fui completamente assim. Mas se me perguntarem hoje se foi o melhor navio em que eu já tive, muito honestamente foi o pior navio em que eu já tive. Mas o que é certo é que depois de ter estado nos melhores navios onde eu já trabalhei, e depois entretanto participei em imensas expedições, eu voltei àquele navio e sempre que há possibilidade eu volto ao mar. E a minha vida profissional está obviamente ligada ao mar, mas o chegar lá não foi tão óbvio quanto isso, e eu acho que está um bocadinho relacionado com esta noção de aventura e de boa vida que eu tenho do mar. Ok, obrigada, Ana. Não sei como é que é de fazer isto, acho que não vou fazer ping-pongs, vou aqui explorar um bocadinho as histórias de vida da Anabela. E então, portanto, desde sempre que estás ligada ao mar, desde que nasceste, basicamente, muito antes ainda de pensares que se calhar ias trabalhar no mar, toda a tua vida e toda a tua família estava ligada ao mar. Sem dúvida. Sim. Okay. A tua família já trabalhava no mar? Sim. Ok. E achas, por exemplo, muitas vezes em escolas onde eu fui com alunos desta idade, em zonas onde o mar está muito presente, ao contrário daqui, na Nazaré, em Setúbal, em Sesimbra, em Matosinhos, muitos jovens tendem a afastar-se do mar em vez de se aproximarem porque ouviram histórias não muito boas em relação à pesca, por exemplo, e a pessoas que faleceram no mar e tendem a afastar-se. Tu, na altura, não o fizeste o contrário. Não, muito pelo contrário. Eu acho que realmente isso afastou muita gente do mar. Afastou porque é uma vida muito dura. E existia culturalmente a ideia de que um homem do mar tinha que ser um homem duro. Nunca pensarmos sequer que um homem do mar podia usar um colete de salva-vidas. Isso era quase impensável, porque isso era automaticamente uma fraqueza. Era assumir que tinha essa fraqueza, portanto, tinha medo do mar. E isto não é uma questão muito fácil de trabalhar. Eu lembro-me que quando foram aprovados os apoios para os coletes salva-vidas, fizemos eu acho, penso que foi em Sesimbra, que nós fizemos uma sessão de apresentação e eu lembro-me que principalmente os homens do mar, do Algarve, diziam: isto nunca na vida, os homens do mar nunca vão vestir um colete, já viu? Eles nem de t-shirt conseguem andar, quanto mais com um colete salva-vidas. Nem pensar. A dada altura nós já achávamos que aquilo estava tudo perdido. E eu lembro-me que eu disse: então, mas isto, o que é que se passa aqui? E pedi a palavra e na altura, depois é que percebi bem naquilo que me estava a meter. Porque eu tinha uma plateia enorme
voltada para mim. De repente, uma mulher pequenita, que ninguém conhecia praticamente de lado nenhum, chega ali e põe os homens todos na ordem. Portanto, eu percebi muito bem como é que fiz aquilo, foi uma coisa que eu senti e achei que tinha que ser. Porque era difícil fazê-los perceber que o que nós queríamos era que eles voltassem para casa. Que eles voltassem para os filhos, voltassem para a família e tornar, de certa forma, esta profissão um pouco mais atrativa, mostrando que nós temos condições de segurança e que isto não é uma profissão tão dura e tão... como é que eu vou dizer? Dizia-se há uns anos atrás que só ia para o mar quem não sabia fazer mais nada. Mas não é assim. Eu tenho um amigo que é diretor da Mútua dos Pescadores, que é um artista plástico, portanto, e ele cresceu no mar, a certa altura decidiu que a vida dele iria passar pelas artes, mas, ao mesmo tempo, porque por vezes a vida económica assim o impõe, não é? Volta para o mar e põe essa profissão de artista plástico em segundo plano. Hoje em dia, ele respira mar. Portanto, o facto de criarmos outras condições e nós temos muitas associações empenhadas em que isso aconteça e principalmente pessoas como vocês que nos dão voz como mulheres do mar, que eu acho que é um papel muito importante. O papel da mulher no mar é muito importante, porque desde sempre as mulheres estiveram ligadas ao mar, embora nunca se falasse delas. Na Mortosa, eu tenho conhecimento de pessoas que nasceram na proa de um barco no Liceiro. Portanto, as mulheres estavam lá. Não vamos... E mesmo a nível de gestão do pescado, a contabilidade, a gestão que era feita pelos rendimentos que eram trazidos da pesca, no fundo, do fruto da pesca, eram todos geridos pelas mulheres. Elas estiveram sempre lá. Foi sempre um papel muito pouco ativo, ou melhor, tiveram um papel muito ativo, mas muito pouco reconhecido. E neste momento eu acho que o facto das mulheres terem vindo tomar este papel e assumir este papel também fizeram com que esta profissão fosse um pouco mais atrativa. Porquê? Porque, não vou aqui feminismos à parte, não é essa a minha intenção, mas a mulher tem uma sensibilidade para o mar e para todas estas questões que nos homens não existe, não é? Porque há esta questão de que o homem do mar não tem sentimentos, é um homem duro. Portanto, a mulher veio alterar isto. E neste momento, apesar de ser uma profissão pouco valorizada, porque infelizmente há muitas questões a serem revistas, e principalmente em Portugal, porquê? Porque 90% da pesca é pesca, é pequena pesca, no fundo, não é? E ao ser pequena pesca, nós temos, se formos de norte a sul, temos realidades totalmente diferentes. E isto é muito difícil de gerir. E para muita gente confunde muito. E por vezes é mais fácil abandonar. E eu entendo, eu própria já senti essa vontade muitas vezes. É mais fácil abandonar do que dizer, não, mas isto há um futuro aqui. Há mais alguma coisa. E eu acho que também por vezes a paixão não é tão grande assim. Por vezes é uma questão económica e vai-se para o mar porque é mais fácil. Mas se persistir a vontade, a paixão, e se nós nos envolvermos em tudo o que são as questões do mar e da pesca, nós vamos conseguir alargar muito mais a nossa visão e perceber o quanto o mar é importante para nós. Vou só aqui acrescentar uma coisa, a Anabela, que eu não sei se vocês sabem, mas a Anabela é uma raridade. Porquê? Porque é pescadora e ela representa 2% da realidade em Portugal.
2% dos marítimos são mulheres. Portanto, há aqui, de facto, uma desigualdade enorme. Já na ciência, a Ana não é uma raridade, porque há muito mais mulheres do que homens nas ciências do mar. Portanto, temos aqui, são os dados que eu tenho, em Portugal. Em Portugal. Tenho ciências do mar. Portanto, temos a Anabel, que representa 2% do seu setor, e a Ana, que representa 57% do seu setor. Então, temos aqui dois opostos. Elas têm têm uma coisa em comum, que são ambas cuidadoras. São cuidadoras do mar, querem proteger. Para a Anabel, pesca. Mas não é por pescar que não quer cuidar do mar, que não quer protegê-lo. Pelo contrário, até quer protegê-lo mais do que, se calhar, os pescadores mais tradicionais, os tais homens rudes, que não têm o mesmo tipo de percepção e de sentido de preservação. Eu não estou a falar de todos, obviamente, e estou a falar, se calhar, de uma geração um bocadinho mais antiga, e hoje em dia também conheço pescadores jovens que têm uma consciência completamente diferente e que também sentem essa necessidade de proteção dos ecossistemas. Mas, por exemplo, soube há pouco tempo que os coletes salva-vidas, de que estavas a falar, foram desenhados, vocês acham que foram desenhados para que tipo de corpo? Para o corpo das mulheres? Não. Foram desenhados para o corpo dos homens. É um exemplo. Há outros exemplos que tais. No mar, por exemplo, quando vamos a bordo de um barco mais pequeno, às vezes não há casas de banho. E a diferença é que os rapazes podem fazer as suas necessidades mais facilmente que as meninas. É um exemplo. Há N exemplos destes. E isso, de facto, é uma desigualdade de género, pelo menos para já. Não é, Anabel? Exatamente. Essa é uma das situações mais complicadas para nós mulheres. Por exemplo, ainda hoje de manhã eu dizia ao meu primo, caramba, pá, às vezes dava-me jeito de ser homem, não é? Porque neste momento preciso de aliviar uma necessidade e não pode ser aqui em frente a toda a gente, portanto vou ter que esperar, não é? E isso é uma realidade. Pronto, eu tenho muita pena que ainda sejamos só 2%. Apesar de eu conhecer muitas mulheres e na minha zona a maior parte, eu, por exemplo, no meu barco, eu só tenho um homem. O resto são mulheres. Nós somos 3 mulheres e só trabalha connosco um homem. Portanto, isto já espelha muita coisa, não é? Portanto, as coisas estão a mudar. Há uns anos atrás, não era possível uma mulher ter direito a fazer a cédula profissional para poder trabalhar no mar ou na ria. Não era possível. Eu lembro-me que a minha mãe, durante anos, teve apenas um passe de acompanhante. Portanto, ela trabalhava, mas não era possível sequer, nem imaginável que ela pudesse ter uma cédula profissional, que fosse considerada profissional. Inclusivamente, só em 2005 é que nós conseguimos, depois de muito reclamar, que nós mulheres tivéssemos o direito a poder fazer declaração à Segurança Social, fazer declaração de rendimentos. Isto era complicado, porque não existia essa possibilidade. Portanto, felizmente as coisas têm vindo a mudar. E há muito mais mulheres. Há uns anos atrás era impossível uma mulher ser aquilo que eu sou hoje em dia. Eu hoje sou quem comanda o meu barco. Eu hoje sou a dona da minha licença de pesca. Portanto, e inclusivamente, ainda para alguns polícias marítimos é difícil perceber. Agora já se começa. Aqueles, quando eles vêm estão há muito pouco tempo ali na capitania do Porto da Beira, às vezes estranham um bocadinho o facto de serem muitas mulheres.
Inclusivamente, há uns anos atrás, eles disseram assim ao meu irmão, o meu irmão estava connosco e éramos 3 mulheres, já nessa altura éramos 3 mulheres. E ele disse, mas você anda aqui com estas mulheres todas na ria. Ele pensava que nenhuma de nós estava legal. Ele achava que aquilo era impossível. Portanto, diz ele, anda com estas 3 mulheres e o meu irmão, apesar de não achar graça nenhuma àquilo, disse-lhe, pois é, já viu a minha vida. Pronto, mas isto era impensável. Portanto, temos a consciência de que as coisas estão a mudar e isso é muito, muito importante. Até porque há uns anos atrás a mulher era quase concebida para cuidar da casa e dos filhos. Era impensável uma mulher como eu hoje, que pego no meu barco, saio para a ria, faço a pesca, cuido de tudo, cuido da contabilidade, cuido de tudo. Isso era quase impossível pensar. Portanto, o facto de estarmos mais voltadas para o mar é muito importante. Obrigada, Anabel. Ana, deves ter montes de histórias engraçadas para contar sobre casas de banho. Estou a brincar. Tenho algumas, Viera, e sem querer entrar em detalhes escatológicos. Era sobre isso que eu te pedi para falar, porque apesar de eu trabalhar numa área em que a tecnologia é extremamente importante e está muito avançada, e ao contrário da pesca a que a Anabela se dedica, que é uma pesca tradicional, a investigação que eu faço é uma investigação que utiliza tecnologia de ponta. Muitas vezes a investigação no mar profundo é equiparada à exploração espacial. No entanto, e aqui vai a desigualdade outra vez das mulheres, e apesar de sermos 67%, num submarino pequenino, onde se faz xixi é num copo. E, portanto, para uma mulher, para todas as que estão na sala, devem perceber que isto não dá jeito absolutamente nenhum. E, portanto, quando se equaciona entrar num pequeno submarino e estar 9 a 12 horas no fundo, com um copo, pode levar a que algumas mulheres pensem 2 vezes. Não é? Era só mais uma chega a este. Apesar de sermos 67%, ainda há muitas coisas que não estão desenhadas a pensar nesta agora maioria. Mas também, como a Anabela estava a dizer, também tem sido uma mudança progressiva e gradual. Eu entrei no primeiro navio há 24 anos e já não tive problema nenhum em entrar como uma jovem, mas se calhar há 50 anos atrás a entrada de mulheres investigadoras em cruzeiros de investigação era uma coisa muito mal vista. Eu ainda ouvi capitães dizerem, comandantes de navio dizerem, não, uma mulher dá azar, a mulher não entra na ponte. Isto não faz sentido nenhum, mas as coisas estão a mudar e apesar de nós levarmos isto um bocadinho na brincadeira, tem sido feito um esforço para que esta mentalidade mude e, de facto, acho que as mulheres têm tido um papel fundamental também no desenvolvimento da ciência, no meu caso da biologia marinha, e eu perguntei se eram ciências do mar, porque de facto é na biologia que as mulheres são a grande maioria, na geologia, nas físicas, nas oceanografias, tenho a sensação, mas se calhar essa é uma sensação, que os homens estão à frente. Histórias de mar, tu sabes que o que se passa num navio fica num navio. Há histórias. Desculpa, vais ter que contar algumas. Para já é assim, vocês não sei se têm noção, tem aqui uma pessoa, a Ana, mergulhou no Nautil? Não. No Alvin. No Alvin. Sabem aqueles submarinos de investigação pequeninos que descem ao fundo do mar onde nunca ninguém vai? Ela foi num desses. Eu também fui no amarelo, tu foste no branco. Eu fui no branco. Conta-nos lá a tua experiência. É espetacular. Não sei, todas as pessoas pensam que é algo muito claustrofóbico. Portanto, estamos a falar de um pequeno veículo, em que no caso do Alvin, que foi um dos que vai mais profundo que eu mergulhei em submersíveis que vão a menos profundidade e que logo são mais
confortáveis, mas o Alvin e o Nautil, esses que vão a maiores profundidades, é uma esfera de titânio onde cabem 3 pessoas quase ao colo umas das outras, não é? Portanto, esta distância entre mim, a Anabela e a Raquel, dividida por 2, talvez. E, portanto, estamos ali durante, como eu disse, 9 a 12 horas, é um ambiente frio, escuro, entramos por um buraquinho por cima, olhamos lá para fora por uma pequena escotilha de 20 centímetros de diâmetro, portanto, uma coisa muito pequenina, e esta descrição é aterradora, não é? A gente estava aqui a dizer, tive o pior tempo, foram as piores 9 horas da minha vida. Não, porque assim que se entra na água, nós conseguimos nos abstrair disto tudo. E é aqui que vem o tal sentimento de aventura e de desconhecido e de querer conhecer. Porque a partir de uma certa profundidade, e em quase todos os países, quase todos os lugares do oceano, você apontam num mapa e vão, quero ir neste ponto do oceano a 300 metros de profundidade, que nem sequer é uma coisa muito profunda. Não é? E quase de certeza que vão ser as primeiras pessoas a ver o que quer que seja que está ali. Não é? Quanto mais fundo formos, maior é a possibilidade e a probabilidade de descobrir coisas novas, de ver sítios novos pela primeira vez. E, portanto, esta sensação é espetacular. É mesmo isso. É espetacular. É como se fosse uma astronauta dentro da água, uma aquanauta. É uma aquanauta, um argonauta, tanto quiser chamar, mas sim, a sensação é muito semelhante. Olha, outro problema que as mulheres têm, por exemplo, é as máscaras de segurança para entrar nos submersíveis. Caso aconteça algum problema, as nossas caras são normalmente demasiado estreitas para que aquilo de facto funcione. Mas está. Estamos a entrar em equipamento super topo de gama e, mais uma vez, houve aqui alguém que não tem atenção a pequenos detalhes. Consegui evitar as histórias do navio, não consegui? Sim, eu acho que essas é que são engraçadas. Quer dizer, do submarino também não é? Não ficaste lá encalhado em baixo, não? Não, nunca ninguém ficou. Portanto, estão à vontade. Se algum dia alguém vos perguntar se querem mergulhar num submersível, não pensem 2 vezes, digam que sim, porque de facto as probabilidades de acontecer alguma coisa são muito baixas. Tem alguma pergunta, algumas perguntas para fazer à Anabela e à Ana? Já agora, até que profundidade é que mergulhou? mergulhou? 3.800 e qualquer coisa, foi o mais profundo que estive. É pouquinho. 3 km de profundidade. Quase 4. Só uma curiosidade, que é uma coisa... Vocês sabem qual é a profundidade média do oceano? 3.500 metros. Isso quer dizer que se o oceano fosse liso, vocês iam ali à barra, não é? Em Aveiro, e estavam a 3.600 metros de profundidade. Eu acho que é uma coisa que pouca gente tem noção e que é importante que vocês tenham essa realidade, que o oceano é muito maior e muito mais profundo do que aquilo a que nós normalmente temos acesso. Ana, eu ouvi dizer que também estiveste no Polo Norte e Sul, no meio das neves. Também. Não contente. Sim, qual é a sensação de estar num sítio desses? É assim, no Polo, eu não posso dizer que também não posso dizer que estive no Polo Norte, mas estive no Oceano Sul, estive bastante a sul, e recentemente tenho trabalhado no Ártico. No Hemisfério Sul, portanto no Oceano Antártico, eu estive envolvida na expedição que encontrou as primeiras fontes hidrotermais no Oceano Sul, e foram 15 dias terríveis, de mar terrível, todas aquelas histórias que nós vemos em filmes que atravessaram a passagem lá em baixo, é uma coisa horrível, é de facto uma coisa horrível. E depois tivemos 2 ou 3 dias de bom tempo e descobrir pela primeira vez, efetivamente, aquilo que íamos à procura. Havia indícios,
Havia uma série de indícios científicos de outras disciplinas que iríamos encontrar aquele tipo de ambientes ali, e quando encontramos foi de facto maravilhoso. Mas a experiência de mar foi terrível, tirando um bando de pinguins que todos os dias, impertrivelmente, às 4 da manhã, circundavam o navio. Foi talvez a pior experiência de mar que eu tive na minha vida. Foram ondas de 20, 25 metros, dia sim, dia sim, uma coisa terrível. O Ártico é uma coisa completamente diferente. O Ártico é tranquilidade absoluta. Portanto, nós estamos a falar de um oceano gelado, em que o navio propositadamente encalha num bloco de gelo e espera que aquele bloco de gelo, por ação física e das marés e por aí fora, se mova para onde nós queremos ir. E neste espaço, neste tempo, se por acaso não há vento, não há nada lá fora. Não há nada. Não há uma árvore, não há uma folha, não há um mosquito. E isto, para mim, foi o sítio mais tranquilo e os momentos mais tranquilos que eu tive na minha vida. É de facto um ambiente completamente estranho ao humano. E não sou só eu, tenho a certeza que, de facto, aquelas comunidades indígenas que vivem na região do Ártico têm que ser comunidades muito, muito especiais, porque aquilo é, de facto, um ambiente quase do outro mundo. Ok, obrigada, Ana. Muito giro. Anabela, tens assim alguma história muito divertida para nos contares? Bom, esta história aconteceu há muito pouco tempo. É assim, nós na Ria temos pequenas ilhas, e estas pequenas ilhas, algumas estão concessionadas a viveiros de peixe e outros de ostras também, temos isso. E muitas vezes estas ilhas são povoadas por animais, aqueles nossos animais domésticos, não é? Os cãezinhos. E eles são extremamente engraçados porque são muito, muito afáveis, não tem nada a ver com aquilo. Se nós vamos à casa de uma pessoa, tem lá um cãozinho, o cãozinho normalmente é o dono da casa, não é? Neste caso, andava eu muito bem a trabalhar, eu e a minha tripulação a trabalhar, quando nos deparamos com 3 cãezinhos. 3 coisinhos marotos. Porquê? Porque estava eu muito descansada a trabalhar e ele vinha e metia-se comigo, puxava-me a roupa, queria brincar. E eu dizia, mas não trabalho hoje? E ele ia dar uma volta, depois vinha cheio de pressa, assustava-me imenso porque eu não estava a contar com ele e voltava a brincar comigo. Esse dia ficou para a história, porque é quase impossível nos esquecermos de uma coisa dessas, e acho que nos rimos o dia inteiro. Enquanto nos lembrávamos daquilo, ríamos o dia inteiro, portanto ficámos com uma história para chegar a casa e contar. Extremamente engraçada, portanto isto seria completamente imprevisível. E acabou por se tornar uma história muito engraçada, porque quem é que iria imaginar que ali no meio da ria iriam aparecer 3 animais dispostos a brincar connosco e a tirar-nos completamente do foco do trabalho. Eu acho que foi hilariante mesmo. Obrigada, Anabela. Acho que vamos ter que ficar por aqui. Foi ótima esta conversa, adorei ouvir-vos e espero que tenham gostado também. E até breve.